Fala galera, beleza? Chosky aqui. Hoje eu vou passar para vocês uma aula de Home Assistant básica sobre entidades. Então, o Home Assistant, o coração dele são as entidades. E você que conhece alguém ou se você está começando no Home Assistant, é muito importante que você tenha esse conceito formado na sua cabeça, porque mais para frente isso aqui pode fazer falta. Então, preste bastante atenção, não é difícil, é muito simples, onde eu vou passar por algumas entidades mais comuns que a gente tem no Home Assistant, o que você consegue fazer, o que ela traz de informações e o que você consegue fazer com ela em automações, tá? Então, é muito importante que você preste bastante atenção. Não vai ser um conteúdo difícil e maçante, eu vou passar aqui por cima rapidamente, bem básico, tá? Só para que vocês formem esse conceito na cabeça mesmo, tá? Então, bora lá. Galera, então o que a gente tem aqui basicamente no Home Assistant? São entidades. As entidades, elas são tudo que você integra dentro do Home Assistant, ele vira uma entidade. Então eu vou dar um exemplo aqui. Caso você tenha uma câmera, tá? Esse número 5 aqui. Quando você integra ele lá no Home Assistant, o seu circuito de câmera ou a sua câmera IP sozinha, tanto faz. Essa câmera, ela vira uma entidade lá dentro, tá? Mesma coisa para persianas, fica com o nome de cover. Se você tem um conjunto de persianas, independente do jeito que seja, tá? Pode ser um motor, pode ser via controle remoto, pode ser qualquer jeito. Lá no Home Assistant, virou uma cover, uma persiana, ele vira já uma entidade, tá? Isso para várias outras coisas. A gente tem aqui luz, fechaduras, players, que seriam os Chromecast, Google Home, Alexa, tá? Remote seriam controles remotos. Sensores, aqui a gente abrange um universo gigantesco de sensores. Então eu não vou entrar muito no detalhe aqui, porque são milhares, tá? Mas qualquer tipo de sensor que você coloca, sensor de temperatura, sensor de umidade, sensor de tudo, tá? Vira um sensor, consequentemente vira uma entidade, beleza? E aqui a gente tem outros exemplos não muito utilizados, como update, são sensores de atualização, sirenes, e essas coisas aqui eu não vou entrar muito no detalhe, beleza? Os mais comuns são esses aqui que estão sublinhados. Beleza, entendido então o que são entidades, se a gente passar aqui para serviço, a gente entende que cada entidade lá dentro do Home Assistant, você consegue acionar um serviço com ela. Então, seria como se fosse gatilhos, tá? Entenda assim. Por exemplo, a gente tem um sensor binário, ele são aqueles sensores que vocês veem já, vocês já têm o costume de ver na internet, que são botões, liga e desliga. Basicamente são isso, tá? Onde lá no Home Assistant, a gente consegue ligar e desligar. Então, tendo uma entidade sensor binário, o serviço dela seria ligar e desligar. Câmera, a gente consegue ter um serviço de tirar a foto da câmera, tá? Aqui, passando o exemplo para climatizador, ar-condicionados, climatizadores em geral, a gente tem serviços deles de ligar ou desligar, obviamente, né? E também ter o controle de temperatura. Ah, quero que esse ar-condicionado vá na temperatura X. Então você chama um serviço que faz ele ir até temperatura X. Então isso é serviço, é você dar um gatilho para a sua entidade para o que você deseja. Por exemplo, persiana, abrir e fechar, tá? Então a gente tem aqui diversos tipos de serviço, mas entendam que eles são como gatilhos. Luz, ligar, desligar, mexer no RGB dela, temperatura, intensidade. Então, beleza? Isso é serviços, tá? Tendo o conceito de serviço formado, a gente tem o estado. Então, cada entidade, ela possui um estado. Por exemplo, o sensor binário, que eu dei de exemplo, a gente liga e desliga no serviço. Então, o estado dele vai ser o como que ele está. Ele está ligado ou está desligado. Ele não pode estar ligado e desligado. Ou ele liga ou ele desliga. Então, simples. A câmera no Home Assistant ela não tem um estado, tá? Climatizador também ligado ou desligado. Persianas abertas ou fechadas.
Depois a gente vai entrar mais no detalhe aqui, tá? Luz, ligado ou desligado. Então, o estado das entidades são, basicamente, repetindo, o estado em que ele se encontra, ok? Players, ligado ou desligado, pausado, pode estar também unavailable, que seria quando o media player caiu, desconectou, alguma coisa, ele fica como unavailable, que está indisponível, ok? Mas os mais comuns são ligado, desligado, pausado. No exemplo aqui do aspirador robô, a gente tem um estado de quando ele está limpando, quando ele está pausado, quando ele está em standby, e quando ele está docked, que seria que ele está ali no Docker carregando a bateria, beleza? Já o sensor, galera, a gente tem aqui, daí ele muda um pouco o conceito de estado, porque pode ser 1 milhão de coisas. Pode ser um número, pode ser um texto, pode ser 1 milhão de coisas. Caso você tenha sensor de temperatura, vai ser um número. Se você tem um sensor, por exemplo, do sol, o sol ele retorna um sensor com texto acima ou abaixo do horizonte. Então varia bastante, beleza? Depois que a gente entendeu aqui estado, a gente tem dentro das entidades também a seção de atributos. Atributos, o que que é? Eles são complementos dessas entidades. Então, o estado ele é o mais importante ali, para dizer o estado como que ele está. Os atributos, eles são coisas que complementam aquela entidade. Por exemplo, pegar aqui o climatizador, ar-condicionado. Eu tenho um ar-condicionado aqui no meu quarto, onde ele fica ligado ou desligado. E se você perceber aqui nos atributos dele, vejam que a gente tem tudo que compõe essa entidade para auxiliar ela e deixar ela mais completa. Então a gente tem diversos tipos de opções, que são chamados de atributos. Modos da fan dele. Eu quero que ele fique desligado, aqueça, seja só o modo ventilação, seja modo de gelar, né, no caso. Aqui eu tenho a posição da fan, aquela linguetinha do ar-condicionado, né? Então, se está para baixo, se eu quero no meio, mais ou menos no meio, depende do ângulo, né? Então, aqui são todos os atributos além dos estados que a gente tem. Um atributo também importante é temperatura. Então, ele está aqui como um atributo, tá? Ele não é o estado do ar, a temperatura. Percebam aqui, ó, o estado dele é ligado ou desligado. O atributo do ar-condicionado é a temperatura. Okay? Aqui, se a gente passar para exemplos de luz, que já são mais comuns, a gente tem aqui o atributos da luz. Eu peguei uma, nesse caso ela é uma RGB. A gente tem diversos tipos de atributos. Vocês podem ver aqui, ó. Lista de efeitos. Então, são aqueles efeitos do RGB, né? De ficar piscando, ciclos, enfim. Temos aqui o brilho dela, né? O brightness. Então, também é um atributo da luz. A cor dela, um atributo muito importante, né? Se é uma lâmpada RGB, ele tem um atributo de cor. Os efeitos, se está sólido ou não, são aqueles efeitos de RGB padrões, ok? Então, galera, é basicamente isso, tá? É bom que vocês tenham esse conceito da diferença de serviço, estado e atributo, para quando vocês forem fazer automações, isso esteja claro na cabeça de vocês, beleza? Espero que tenha ficado entendido aí para vocês. Se curtiu, esquece de se inscrever, dar um like, que ajuda muito. Valeu!